Olá! Nessa aula, nós queremos falar sobre a norma e o produto escalar de vetores no plano. Com isso, damos continuidade ao nosso curso de Geometria Analítica no plano, que visa estudar os principais objetos matemáticos da geometria analítica em duas dimensões, com vistas a aplicações no cálculo diferencial e integral. E o que nós vamos ver nessa aula? Nessa aula, nós vamos estudar normas e produtos escalares. São dois conceitos fundamentais da geometria analítica que nos ajudam a entender o comportamento dos vetores no espaço. No nosso caso, no plano, né? Nosso espaço aqui é um espaço de duas dimensões, né? Desta forma, nós queremos trabalhar com a norma de um vetor, a fórmula do versor de um vetor, produto escalar entre vetores no plano, relação entre o produto escalar e a norma, e aí algumas interpretações geométricas do produto escalar, por exemplo, a fórmula do ângulo entre dois vetores, a projeção ortogonal, condição de perpendicularismo entre dois vetores e áreas do paralelogramo e do triângulo. Lembrando que os livros textos usados nessa aula de geometria analítica foram Geometria Analítica do Alfredo Stembruch e do Paulo Interli e Geometria Analítica, um tratamento vetorial do Paulo Boulos e Ivan de Camargo, dois livros essenciais escritos em português para quem quer estudar geometria analítica. Os links desses dois livros estão colocados na descrição, bem como o artigo do nosso site, onde nós nos baseamos para confeccionar essa aula. Tá bom? Então chega de papo e vamos entender norma e produto escalar. Antes da gente falar propriamente sobre norma, eu quero dar aqui um apanhado geral do que nós vimos nas aulas anteriores que vão ser importantes para nós. Então lembrando que se você não está acompanhando o nosso curso, as aulas estão disponíveis aí, construção do R2, vetores no R2, tá? Então está tudo colocado aí anteriormente. Bom, o plano euclidiano é um sistema de eixos ortogonais num plano π. Eles são perpendiculares, esses eixos ortogonais, o x e o y, e se cruzam na mesma origem O. Tá? Então, disse que o eixo x é o eixo horizontal e o eixo y é o eixo vertical. Muito comum para quem já trabalha com funções, né? Para quem já trabalhou com funções aí no ensino médio, e até mesmo a geometria analítica do ensino médio ela é toda feita em cima desse plano cartesiano, né? Onde aqui nós temos o eixo x, nosso eixo horizontal, e aqui o eixo y. Os pontos são dados pela interseção de retas paralelas aos eixos passando exatamente nas marcas das coordenadas x e y dos pontos. Tá bom? Então, dentro desse plano euclidiano, plano cartesiano ou interpretação geométrica do R2, é onde nós vamos trabalhar com vetores e, portanto, norma e produto escalar. Dentro desse plano, a gente pode definir a distância entre dois pontos. Tá? Então, se você tem aqui dois pontos P1 e P2, a distância entre esses dois pontos é o tamanho desse segmento de reta, né, que, através do teorema de Pitágoras, a gente chega nessa fórmula aqui, tá? Também conhecido como a distância euclidiana. Existem outras distâncias, essa em particular é a distância euclidiana, e todo o nosso estudo de geometria analítica no plano é feita com essa distância, tá bom? Lembrando que na aula sobre o R2, onde a gente constrói o R2, a gente demonstra como que chega nessa fórmula. Tá? Como que a gente determina os vetores no plano? No plano, dois vetores eles vão ser dados por duas coordenadas, duas componentes, na verdade, que são as componentes da extremidade deles, porque no plano nós consideramos que todos os vetores, né, os representantes principais de todos os vetores começam na origem do sistema. Então, o segmento orientado OP, né, ele vai ser o nosso vetor. Então, existe diferença entre o ponto XY e o vetor V, que tem componentes XY. Tá bom? O vetor V é aquele que tem a extremidade dada pelo ponto P, e o ponto P é um ponto normal do plano. Existem dois vetores para nós que são muito importantes, que são os vetores X, são os vetores I e J. O vetor I, 1 e 0, o vetor J, o vetor 0, 1, eles estão ilustrados aqui, ó, I e J, tá? Eles são perpendiculares e ambos têm norma igual a 1, eles têm tamanho igual a 1.
Tá? É fácil ver, não precisa da fórmula da norma que a gente ainda não falou, né? É só você pensar que como aqui esse vetor ele é 1 e 0, então no x, a extremidade desse, né, esse ponto aqui que é a extremidade dele, é o ponto 1, 0. Tá? Então tem coordenada x igual a 1, y igual a 0. Já no caso do vetor j, a extremidade dele é o ponto 0, 1. Então, x igual a 0, y igual a 1. Então o tamanho desse vetor nada mais é do que o tamanho, né, a distância entre esses dois pontos. Em ambos os casos é 1. É interessante aí você fazer isso como exercício, usando aquela fórmula da distância do slide anterior. Esses dois vetores que formam essa base IJ que está aqui, é a base do R2, conhecida como base ortonormal do R2. A gente comenta sobre isso tudo quando a gente fala sobre os vetores no plano, numa aula dedicada exclusivamente a isso. Tá? Bom, então o que nós temos? O nosso vetor ele pode ser dado tanto com as componentes escritas dessa forma, ou então com uma combinação linear dos vetores da base canônica, né, o I e o J, onde a constante que multiplica o I é a componente x e a constante que multiplica o j é a componente y. Tá? Então, salvo quando indicado origem e extremidade dos nossos vetores, quando isso for necessário, por exemplo, quando a gente precisar definir uma reta por 2 pontos na próxima aula, a gente vai assumir sempre que a origem é a origem do sistema, a origem do plano, e o vetor v tem como extremidade o ponto que tem coordenadas iguais às componentes do vetor. Okay? Com isso em mente, a gente já pode partir para falar da norma de um vetor no plano. Então, dado um ponto xy do plano, nós podemos calcular o comprimento do segmento de reta OP. Qual que é o segmento de reta OP? É o segmento que começa na origem e termina aqui no meu ponto P, xy. Tá? Como que eu calcularia isso? Usando a fórmula da distância, né, eu calculo o tamanho desse segmento. A distância de O até P é o quê? Raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Bom, chegaremos exatamente em raiz de x quadrado mais y quadrado, que é exatamente a fórmula que está aqui. Tá bom? Então essa daqui é a minha distância, o tamanho, né, do segmento de reta OP, que é a distância de O até P. Lembrando que O, as coordenadas da origem são 0, 0. Tá? Então por isso que aqui é 0 e aqui também é 0. Tudo bem? Diremos também que este é o comprimento do vetor OP, porque o vetor OP tem o tamanho equivalente a esse segmento OP. Então a gente pode definir a norma do vetor V dado por OP, ou a norma do vetor dado pelas componentes x, y, como a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. E aqui uma nomenclatura, né? Se a norma do vetor for igual a 1, a gente vai dizer que o vetor V é unitário. Um exemplo, se o meu vetor V é o vetor que tem componentes 2 e 1, então a norma dele é a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, aqui tem um errinho de digitação, tá? Mais 1 ao quadrado, então é 4 mais 1, que dá 5, dá raiz de 5, então. Tá bom? Então a norma desse nosso vetor é raiz de 5. Um outro exemplo bem interessante é o do versor de um vetor. Nós temos aqui uma aula introdutória a noções geométricas de vetores. Indico vocês a irem assisti-la se vocês não o fizeram ainda, porque lá nós damos um panorama geral da geometria de um vetor. Tá? Antes de jogá-lo no plano cartesiano e também no espaço tridimensional que nós faremos no futuro, ali tem definições estabelecidas para um vetor num caráter geral. E uma dessas definições é a do versor de um vetor. Né? Qual é a definição do versor de um vetor U? Né? O vetor V vai ser o versor de um vetor U se, primeiro, tiver mesma direção e mesmo sentido de U. E a segunda condição, ele ser unitário, ele tem norma igual a 1. Tá?
E aí lá nós estabelecemos essa fórmula aqui para o versor de um vetor. Tá? Então, dado um vetor U, o versor dele é ele multiplicado por 1 dividido por sua norma. Tá bom? Lembrando que como a norma é um número real, né? A norma, é bem interessante a gente falar sobre isso, porque a norma ela leva um vetor no R2 num número real, num escalar. Então você pega U e leva num escalar norma de U. Tá? Então você pode definir aqui, quem já está estudando aí o cálculo de várias variáveis, você pode definir aqui uma função, né, a função norma, que inclusive ela tem características bem interessantes aí quanto à diferenciabilidade na origem do sistema. Tá? Temos todo um conteúdo aqui sobre cálculo de várias variáveis que explica isso. Bom, então dessa forma, se eu colocar aqui o meu vetor U, ele é o vetor dado pelas componentes AB, a norma dele então é raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Então o versor dele vai ser 1 sobre a raiz de A quadrado mais B quadrado multiplicado por AB. Tá? A multiplicação de vetor por escalar me fala que é só eu multiplicar esse escalar em cada uma das componentes. Então essa daqui é a fórmula do versor de um vetor AB. Claro, o vetor U ele tem uma particularidade, ele precisa ser diferente do vetor nulo. Tá? O vetor nulo é aquele que começa na origem e termina na própria origem. Tá bom? Conversamos sobre esse vetor nulo também na aula sobre vetores no plano. Bom, o versor do vetor U é sempre um vetor unitário, tá? Com a mesma direção e sentido de U, como a gente já falou. E de fato é bem fácil mostrar isso, né? Basta você considerar o seguinte: o que vai ser o módulo desse versor, né? O módulo de V ele vai ser a raiz quadrada desse termo ao quadrado, que vai ser A quadrado sobre A quadrado mais B quadrado, certo? Mais B quadrado sobre A quadrado mais B quadrado. Estou fazendo aqui bem simplesinho para vocês verem que é bem simples mesmo. Bom, na hora que você for somar essas duas frações, o que você vai ter? A quadrado mais B quadrado dividido por A quadrado mais B quadrado, que na verdade é a raiz de 1, que é 1. Tá? Lembrando, gente, que raiz quadrada de 1 é 1. Tá? Estamos calculando uma medida. Né? Então, quando só aparece o mais ou menos 1, quando você está resolvendo equações, hein? Muito cuidado com esses detalhes. Tá bom? Umas coisas interessantes que a gente pode falar aqui da norma é o seguinte. A norma, ela vai ser, vamos considerar que é um vetor U, ela vai ser sempre maior ou igual a zero. E a norma vai ser zero se somente se U for o vetor nulo. O que eu estou querendo dizer com isso? Todos os vetores do plano possuem norma maiores do que zero. Tá? Exceto o vetor nulo. Ele é o único que tem norma igual a zero. Tá bom? Então essa daqui é uma característica bem interessante da norma. Outra também que a gente pode falar, a gente já mencionou isso na aula introdutória sobre noções geométricas de vetores, é que a norma de um escalar vezes um vetor é o módulo desse escalar multiplicado pela norma de V. Tá bom? Essas são duas das propriedades da norma que para nós vão ser mais importantes. Existe mais uma, mas essa a gente vai falar daqui a pouco, depois que a gente definir o produto escalar. Bom, o que vem a ser o produto escalar de vetores no plano? Também chamado de produto interno usual, porque na verdade, quando se estuda a álgebra linear, o produto escalar é um caso particular de algo muito maior que é o produto interno, não vou entrar nesses méritos aqui agora, de dois vetores, né? É um produto entre dois vetores que gera um número real. Tá? Então ele é uma operação entre dois vetores que gera um número real. Como? Vou considerar aqui um vetor U com coordenadas x1, y1 e um vetor V com coordenadas x2, y2. Tá? A notação que nós vamos usar para o produto escalar é essa com esse ponto aqui no meio. Tudo bem? Isso porque o curso que nós temos aqui de cálculo de várias variáveis usa essa notação para escalar. Para produto escalar, mas também tem essa, que é muito usada na álgebra linear por ser a notação clássica para o produto interno dentro da álgebra linear. Tá bom? Em geral, qualquer uma das duas notações lê-se o escalar V. E ela é dada de uma forma bem simples.
multiplicação das duas primeiras componentes somado com o produto das duas segundas componentes. Então, x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. Então, perceba que na hora que você fizer isso aqui, você vai ter exatamente o número real. Tá? Então, você tem dois vetores cujo produto gera um número real. Agora, vamos observar uma coisa bem interessante. Vamos considerar que o meu vetor v ele é simplesmente xy. Então, v escalar v, ele nada mais é do que x vezes x mais y multiplicado por y. Ou seja, x² mais y². Isso parece muito com a norma, né? Se eu passar uma raiz aqui e aqui, eu obtenho exatamente a norma do vetor v. E é exatamente isso que nós temos aqui. Então, nós temos uma relação, né, aqui entre a norma e o produto escalar entre vetores no R2. Tá bom? Um exemplozinho aí de calcular produto escalar, tenho aqui dois vetores, u e v, o primeiro com componentes 3 e menos 5, o segundo com componentes 4 e menos 2. O produto escalar entre eles, então, é 3 vezes 4 mais menos 5 vezes menos 2, então 12 mais 10, que dá 22. Tá bom? Mas o que significa esse número? Né? Se esse número não tiver um significado, ele é simplesmente um número que associa dois vetores. Né? Então, para isso, a gente vai ter que estudar aqui algumas interpretações geométricas do produto escalar. Mas antes disso, eu quero chamar a atenção para um fato. Na verdade, são algumas propriedades, tá? Que são as propriedades do produto escalar dos vetores no plano, mas, por consequência, também são propriedades do produto escalar de vetores no espaço tridimensional. Então, eu tenho aí três vetores, u, v e w. Eu posso garantir, até pela relação entre o produto interno e a norma, que o produto escalar, eu sempre falo produto interno, mas quando eu falar produto interno, é produto escalar. Entenda-se produto escalar. O produto escalar de u com ele mesmo é sempre maior que zero e só vai ser igual a zero se eu tiver u como vetor nulo. Além disso, o produto escalar ele é comutativo. Tanto faz eu fazer u escalar v quanto v escalar u. Tá? O produto escalar também é distributivo com relação à adição e associativo com relação à multiplicação por escalar. Tá? E aqui nós temos uma relação, né? Registrada aqui a relação do produto escalar de u com ele mesmo e a norma de u. Tá? O produto escalar de u com ele mesmo é a norma de u ao quadrado. Agora vamos chamar a atenção para um ponto bem interessante. Ao definirmos o produto escalar de dois vetores por meio de suas coordenadas, devemos nos perguntar se o produto escalar se alteraria caso tomássemos outra base ortonormal para o espaço euclidiano R2. O teorema que enunciaremos abaixo, né, que vai dar a fórmula para calcular o ângulo entre dois vetores no plano, me autoriza a dizer que o produto interno, ou melhor, o produto escalar, se mantém inalterado por ser o produto dos tamanhos dos vetores com o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Tá bom? Então, o vetor, independente da base que você tomar para o seu espaço, o vetor tem um tamanho específico. Tá? E esse tamanho independe de qual é a base, né, que ele está colocado. Tá bom? Então, essa relação dele com o cosseno do ângulo, né, então o ângulo entre os dois vetores também, isso independe da base. Tá? Então, por essa relação, a gente pode dizer, né, que o produto escalar não se alteraria de forma drástica para os nossos resultados. E um exemplo interessante desse fato se encontra no livro Coordenadas no Plano, do Elon Lages Lima. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link desse livro, e esse é um livro essencial para quem está estudando geometria analítica no plano. Tá? Se o seu foco é a geometria analítica no plano, com um viés um pouco mais aprofundado, esse livro é essencial. Existe também, do mesmo autor, um livro chamado Coordenadas no Espaço, tá? Que tem a mesma qualidade e o mesmo rigor com a geometria analítica. Tá bom? Então, se você tem dificuldade de estudar geometria analítica pelos livros usuais, esse livro pode ser uma boa forma de você começar. Não que ele seja mais fácil, muito pelo contrário, ele se aprofunda em alguns outros detalhes, mas ele é muito, muito didático. A escrita do professor Elon era fenomenal. Bom, a primeira interpretação geométrica do produto escalar é o ângulo entre dois vetores no plano.
primeiro teorema me diz o seguinte: se θ é o ângulo entre os vetores u e v, então o produto escalar de u entre u e v é a norma de u multiplicado pela norma de v, multiplicado pelo cosseno de θ. Portanto, por esse teorema, a gente pode concluir que o ângulo entre dois vetores u e v é dado pela fórmula arco-cosseno de o escalar v dividido pelo produto das duas normas. O ângulo de dois vetores u e v não nulos é o ângulo θ formado pelas semirretas OA e OB, tal que o θ esteja entre 0 e π. Então aqui, ó, o que você tem? Você pega dois representantes dos vetores u e v que têm a mesma origem, tá? E aí eles vão formar o ângulo θ, né? Então esse ângulo θ, na verdade, é o ângulo formado pelas retas suportes dos vetores u e v, as retas que dão a direção dos vetores u e v, tá bom? E esse ângulo está sempre entre 0 e π, né? Para a gente garantir aí uma unicidade do ângulo. Lembrando que a gente tem aqui, né, um outro ângulo, ó, que seria, nesse caso, 2π menos θ. Vou chamar esse ângulo de alfa. Então a pergunta que ficaria é: por que não alfa e sim θ é o ângulo entre os dois vetores? Tá? Então a gente vai dar essa limitada aqui no tamanho do vetor para que a gente pegue sempre o ângulo interno. Então, o valor máximo que a gente pode ter é um ângulo raso. E o valor mínimo quando u e v são o mesmo vetor. Mesmo vetor não, né? U e v tem a mesma direção e sentido, tá? Mesmo vetores precisarão ter norma igual, mas para ter ângulo igual a zero eles não precisam ter necessariamente a norma igual. Algumas observações sobre o ângulo entre dois vetores. Se θ é igual a π, então u e v tem a mesma direção e sentidos opostos, como está colocado, né, aqui nessa imagem. Ó. Se você tem o ângulo raso, então obrigatoriamente eles têm que ter sentidos opostos. Aqui eu poderia colocar um Wzinho aqui só para diferenciar, tá? Para não falar que é o menos V, ok? Mas aqui também eu quero referenciar que o menos V, ele faz um ângulo de 180 graus com o V, e isso é bem importante. Se o θ é zero, então u e v tem a mesma direção e o mesmo sentido, né? Então eles vão apontar para o mesmo lado. O ângulo formado pelos vetores u e menos v é o suplementar do ângulo entre u e v, como a gente mostra na figura abaixo. Deixa eu dar uma limpada nela aqui. Então, ó, aqui você tem o ângulo entre u e v. O vetor menos v, o ângulo dele com o vetor u é o suplementar, né, ou suplemento de θ. Tá? O que é o suplemento? π menos o θ. Além disso, se o θ for π sobre 2, então u e v são ortogonais, né, que a gente indica por essa notação aqui. E nesse caso, você vai ter um triângulo retângulo formado pelos vetores u e v. Tá bom? Então você tem aqui um triângulozinho, um triângulo retângulo aqui, um triângulo retângulo aqui, tá? E a gente sabe que essa diagonal aqui é a soma de u e v. Tá? Então o teorema de Pitágoras, a gente sabe que esse vetor aqui também é o u, né? Porque ele é o mesmo tamanho. Então a gente sabe pela regra do paralelogramo que a soma de u mais v, a regra do paralelogramo me fala isso. A soma de u com v é igual à diagonal desse paralelogramo, tá? Então, se eu chamar essa diagonal de vetor d, então o mais v é o vetor d. Bom, o que acontece? Por essa soma, então eu sei que esse vetor, que é o vetor u mais v, ele tem norma ao quadrado igual à soma das normas ao quadrado pelo teorema de Pitágoras, né? Então, se eu tenho que o ângulo entre dois vetores é o ângulo reto, então eu tenho essa igualdade, que na verdade provém da desigualdade triangular, né? A desigualdade triangular fala que para quaisquer dois vetores u e v, a norma de u mais v ao quadrado é sempre menor ou igual que a norma de u ao quadrado mais a norma de v ao quadrado, né? Por fim, o vetor nulo é ortogonal a qualquer vetor, isso é uma convenção. E se u for ortogonal a v e m é um número real, então qualquer vetor paralelo a v, ou seja, quando você multiplica, a gente falou sobre isso na aula sobre vetores no R2. A gente teve uma condição de paralelismo, né? M vezes u, sendo m um número real diferente de zero, é um vetor paralelo a v. Então, todo vetor paralelo é ortogonal a u se o v é ortogonal a u. Se eu falei no slide anterior que a gente tem uma condição de paralelismo entre dois vetores, a gente também vai estabelecer uma condição de perpendicularidade entre dois vetores. Ou seja, quando dois vetores
vão ter ângulos de 90 graus, né? Então aqui você tem os vetores U e V, quando que eles vão ter ângulos de 90 graus. Bom, esse teorema me diz que os vetores U e V são perpendiculares se e somente se o produto escalar entre eles é zero. Tá? E uma demonstração desse teorema pode ser feita rapidamente, nós vamos fazer ela aqui. Como U e V são perpendiculares, então, pelo que a gente viu nas propriedades anteriores, pelo teorema de Pitágoras, a desigualdade triangular se resume a uma igualdade. Tá? E dela, eu posso observar o seguinte. Como a norma provém do produto escalar, então a norma ao quadrado é o produto escalar de U mais V com U mais V. Que na hora que eu expandir, isso vai ser produto escalar de U com U, mais produto escalar de U com V, mais produto escalar de V com U, né, mais o produto escalar de V com V. Aqui, como o produto escalar ele é comutativo, é 2 vezes o escalar V. Aqui, pela propriedade, né, como a norma provém do produto escalar, então isso aqui é a norma de U ao quadrado. Pelo mesmo motivo, esse daqui é a norma de V ao quadrado. Então nós temos essa igualdade. Tudo bem? Dá uma limpadinha aqui para a gente continuar. Com isso, então, eu consigo falar que esse segundo termo, por ser igual à norma ao quadrado de U mais V, é igual a esse outro termo, né? Bom, termos iguais em lados opostos da igualdade, eu posso simplificar. Sobramos apenas, então, que 2 vezes o produto escalar de U com V é zero. Logo, o produto escalar de U com V tem que ser zero. Então, ó, demonstramos a primeira parte do teorema, que a gente chama de ida, né? Se os vetores U e V são perpendiculares, então o produto escalar entre eles é zero. Agora a gente precisa demonstrar a volta, né? Se o produto escalar entre U e V é zero, então os vetores são perpendiculares. Como que a gente vai fazer isso? Ora, de uma maneira bem simples. Se o produto escalar entre U e V é zero, então o ângulo entre esses dois vetores satisfaz a condição, né, do nosso primeiro teorema, o teorema que define lá o ângulo entre dois vetores. Se o produto escalar é zero, então esse produto de normas com o cosseno do ângulo também tem que ser zero. Se um deles tiver a norma igual a zero, então um deles tem que ser o vetor nulo. Logo, a gente já teria demonstração, porque o vetor nulo é perpendicular a qualquer outro vetor, certo? Bom, supondo então que elas são diferentes de zero, para eu não ter o vetor nulo na jogada, então nenhum deles vai poder ser o vetor nulo, e nós ainda teremos que o cosseno de θ é zero. Tá? Então aqui, se você tiver uma das normas ou as duas iguais a zero, então o vetor que tem norma igual a zero é o vetor nulo, logo ele é ortogonal a qualquer um dos dois. Demonstrei. Se as normas forem diferentes de zero, então nenhum deles pode ser o vetor nulo, sobra para o cosseno de θ ser zero. Se o cosseno de θ é zero, significa que o ângulo então é π sobre 2. Lembrando que aqui eu não preciso me preocupar com a periodicidade do cosseno, porque o ângulo entre dois vetores está limitado entre 0 e π. Então ele só pode ser π sobre 2, que é o ângulo reto, que garante a perpendicularidade dos vetores U e V. Então demonstramos agora a volta. Então, demonstrado tanto ida quanto volta, demonstramos aí o nosso teorema. Vamos falar agora sobre a projeção ortogonal, uma segunda interpretação geométrica do produto escalar. Sejam U e V ambos vetores não nulos e θ o ângulo formado entre eles. Então esse vetor W, perceba o que é o vetor W. O vetor W é um vetor paralelo ao vetor V. Por quê? Porque aqui você tem o produto escalar entre U e V e a norma de V ao quadrado. O produto escalar é um número real, a norma de V ao quadrado é também um número real. Tá? Como os dois são não nulos, não tem problema eu escrever a norma de V, elevar ao quadrado e colocar no denominador. Lembrando que essa norma só vai ser zero se V for vetor nulo. Ok? Então, isso aqui, na verdade, é um número real, é um escalar, né? A gente até colocar ele aqui como lambda. Então, o W é o vetor V multiplicado por um número real. Tá? Mas esse número real aqui é um número real específico e ele me dá a projeção de U sobre V. Tá bom? Vamos ilustrar isso para ficar mais interessante.
é o seguinte, ó, você tem aqui o vetor V deitado, né? Eles têm um ângulo, né? Ele tem um ângulo com o vetor U. O que que eu quero? Eu quero fazer uma projeção do meu vetor V, desculpa, quero fazer uma projeção do meu vetor U sobre o vetor V, de forma que eu tenha aqui um segmento que seja ortogonal à reta suporte do vetor V. Tá bom? Então, esse vetor aqui, né, com essa constante, né, esse vetor V multiplicado com essa constante, me dá esse vetor W. Perceba que o W é paralelo ao vetor V. Tá bom? Então, essa constante específica me dá essa projeção. Essa daqui é conhecida como projeção ortogonal de U sobre V. Aqui, obviamente, no plano, mas a fórmula para o espaço vai ser a mesma. Aqui você tem um jeito diferente de escrever, né? Lembrando que como a norma provém do produto escalar, nesse caso, então a norma ao quadrado, a norma de V ao quadrado é o produto escalar de V com ele mesmo. Tá bom? Aqui, nessa imagem, você tem a projeção de U sobre V quando o ângulo θ, né? Nesse caso aqui, o θ está entre π sobre 2 e π. Tá? Então, nesse caso, na verdade, nem precisava do igual, né? Então, na verdade, ele é um ângulo maior do que o ângulo reto, né? Então, aí, a projeção dele vai ser com sentido oposto ao vetor U, tá bom? Então, você vai baixar aqui a perpendicular desse lado, não do lado de lá. Então, aqui teríamos o nosso vetor W com sentido oposto, mas com a mesma direção, tá bom? Então, aqui nesse caso, se o seu ângulo é maior que 90 graus, esse lambda é menor que zero, tá? Se o seu ângulo é menor do que 90 graus, então o lambda é maior que zero, tá bom? Obviamente, se ele for menor que 1, você tem uma projeção menor do que o ângulo, do que o vetor V, e se em módulo esse lambda for maior do que 1, então você vai ter um vetor maior do que o vetor V. Uma última interpretação geométrica do produto escalar é a área de figuras planas, mais precisamente do paralelogramo e do triângulo. Vamos considerar aqui o paralelogramo ABCD no plano. Se a gente colocar AB como vetor V e o AC como vetor W, aqui está V, mas é W, onde o AB, o vetor V, é dado pelas componentes alfa, beta, e o vetor W ele é dado pelas componentes gama e delta. A área desse paralelogramo é dada pelo módulo desse determinante que está aqui, ó, que em módulo, né, seria isso. Então essa daqui é a fórmula da área do paralelogramo ABCD. Logicamente tem como eu fazer isso usando as coordenadas dos pontos A, B, C e D, né, mais provavelmente A, C e AB. Perceba que com as coordenadas do AC e do AB, eu não dependo desse vetor, desse ponto D. Mas o ponto D ele é dado de forma única. Existe um único ponto D, né, que forma um paralelogramo com os vetores AC e AB. Tá? Isso a gente fala na aula sobre vetores. Ok? Agora pensa o seguinte, se eu tenho a área desse paralelogramo, eu por consequência terei a área do triângulo formado, né, pelos pontos A, B e D ou ACD, ou ainda pelos pontos AB e C, tá? Desse triângulo aqui, que é o que? É metade da área do ABCD, tá bom? Então agora, com essa ideia de que a área do triângulo é metade da área do paralelogramo, a gente vai considerar um triângulo com vértices A, B e C dado por essas coordenadas, né? Então a gente sabe que os vetores AB e AC determinam um paralelogramo de forma que o ponto D seja um ponto dado de forma única, né? E aí, esse paralelogramo, a gente consegue mostrar que a área dele é dada por esse determinante que está aqui. Ou seja, a partir das coordenadas de A, B e C, né, a gente tem esse determinante que a gente consegue estabelecer uma relação com o determinante que é dado no slide anterior para a área do paralelogramo, tá? Gerando os vetores AB e AC a partir das coordenadas de A, B e C. Tá? Lembra que eu tinha falado para vocês que a área desse paralelogramo não dependia do ponto D. Na verdade, dependia de 3 pontos, não necessariamente de 4.
tá? Lembrando que esse D aqui não tem nada a ver com esse D, é simplesmente uma notação para falar que é um determinante, tá? Então, x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1, tá? Lembrando que isso vem da onde? Da condição de alinhamento. Lembra? Se esse determinante é zero, então os três pontos estão alinhados. Se esse determinante é diferente de zero, então os três pontos não estão alinhados e formam um triângulo. Logo, AB e AC formam um paralelogramo. Tá? Então, nesse caso, a área do triângulo ABC é meio vezes o módulo de D. Lembrando, então, que esse determinante em módulo me dá a área do paralelogramo. Para finalizar nossa aula, um exemplozinho aqui. A área do triângulo ABC, cujos vértices são A, 2, 1, B, 4, 3 e C, 3, 5, é igual à metade do determinante, né, dado pela matriz formada pelas coordenadas dos pontos A, B e C e a última coluna completadas com 1. Não vou entrar aqui nos méritos da regra de Sarri, mas esse determinante dá 6, né? Então dividido por 2 dá 3. Então essa área seriam 3 unidades de área. Com esta área, e colocando a base do triângulo como segmento AB, então seria o seguinte a ideia. Você tem aqui os três pontos, A, B e C, que formam o seu triângulo. Eu vou falar que AB, né, é a base, o meu vetor AB é a base. Então, para usar aquela fórmula clássica, que a área é igual a base vezes a altura sobre 2, eu consigo estabelecer a seguinte relação. 2 vezes a área dividido pela base é igual à altura do meu triângulo. Tá? Com isso em mente, vamos calcular a altura desse triângulo, então, relativa à base AB. Então, a altura seria a medida do segmento que sai do ponto oposto e forma um ângulo de 90 graus. Né? Então, aqui está o ponto C. Então, seria a medida desse segmento CH. Tá? Como eu já tenho o meu vetor AB, né, eu consigo calcular que esse vetor ele é 2 e 2, né, então ele vai ter norma 2 raiz de 2, tá bom? Então a gente conclui que a altura do triângulo ABC relativa à base AB é dada por essa fórmula, 2 vezes a área, 2 vezes 3 é 6, que divide 2 raiz de 2. Né? Fazendo uma conta bem simples aqui, isso fica como 3 sobre raiz de 2, né? Que aí, racionalizando, 3 raiz de 2 sobre 2, que é exatamente o que a gente tem como resultado. Tá bom? Uma coisa interessante é que, se você não tivesse essa fórmula do triângulo, perceba que, dado esse triângulo ABC que a gente construiu aqui, para você calcular, né, essa área, né, você ia precisar fazer o seguinte: você já tem a base, certo? Você ia precisar fazer uma projeção do vetor AC no vetor AB, uma projeção ortogonal, porque aí essa projeção ortogonal aqui ia te dar, né, o ponto H, certo? Como? Ora, AH, que é a projeção ortogonal, é igual a H menos A. Então, se eu tenho as componentes desse vetor e as coordenadas do ponto A, eu consigo as coordenadas do ponto H. Com as coordenadas do ponto H e as coordenadas do ponto C, eu tenho que a minha altura desse triângulo é o vetor CH. Tá? E aí, CH multiplicado pela norma de AB, então a norma de CH multiplicado pela norma de AB dividido por 2, daria a área desse triângulo. É uma outra forma de calcular. Mas perceba que vai dar bastante trabalho para você fazer isso. Tá? Então era isso que eu tinha para falar. Se você gostou da nossa aula, então apoie esse nosso projeto. Como que você pode fazer esse apoio? Curtindo a aula, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, você pode fazer um Pix para nós, a chave Pix tá essa daí. Na descrição você encontra os links para todos os artigos que a gente usou para essa aula, todos os livros que a gente usou para essa aula e foram citados nessa aula. Tá? Então era isso que eu queria falar. Próxima aula agora, retas, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Abraços.